Eu venho falando há um tempo aqui no canal sobre o jogo de poder, a nova ordem no sentido político das potências do mundo, pós esse problema, pós essa crise, né, o pós-crise. Hoje eu quero te falar do que foi noticiado nos principais jornais do mundo sobre uma tensão militar e principalmente falando-se de perigo nuclear. Eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, porque no final eu sempre mostro algo interessante e eu vou te mostrar um site que ele identifica onde estão as bases, as instalações nucleares e militares desses dois países. Fica aqui comigo até o final. Eu quero te pedir carinhosamente, se você ainda não deixou o seu like, para você deixar agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, porque tem muita notícia boa, tem ótimas informações e conteúdos que vão fazer você crescer, beleza? Quero te dar 3 segundos, se você ainda não deixou o seu like e não se inscreveu, se inscreve aí e ajuda o nosso trabalho agora. Vai lá. 1, 2, 3... Muito obrigado, eu te agradeço de coração. Bom, é o seguinte, te peço desculpas aí pelo barulhinho do vento, vai ficar um barulho, mas é porque o tempo está mudando aqui no Rio de Janeiro e o vento está aquele vento uivante. Seguinte, galera, já desde o ano passado que as tensões entre Estados Unidos e China vêm se intensificando. Tensões, principalmente na área comercial. Mas esse embate, e num vídeo passado eu até usei o termo guerra comercial, e é fato, sim, há uma guerra comercial e cambial. Qualquer pessoa que der uma vasculhada melhor na internet e colocar esse tema, guerra cambial entre Estados Unidos e China, ou guerra comercial, vai ver que os números são de bilhões, né? De bloqueio para lá, de sanções para cá, de taxações para cá, cada um protegendo os seus exportadores, né? Protegendo sua economia local, sua moeda, enfim. As duas potências estão nessa briga já há um tempo. E as questões militares vêm se acirrando. Há um tempo atrás, o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele fez um comentário dizendo que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos tinha identificado movimentos na Rússia e na China sobre testes subterrâneos, ou testes baixos, que eles chamam, né? Que são testes que não necessariamente precisa se explodir uma ogiva. Você precisa fazer um teste, um mega teste, explodindo uma ogiva nuclear. Pelo contrário, você consegue testar alguns equipamentos. São testes baixos, são testes subterrâneos, são testes mais na área de tecnologia dessas armas potentes. E os Estados Unidos já vem há um tempo se preocupando, inclusive os Estados Unidos procuraram a China para firmar um acordo, que é o tal do Acordo START, que é o Tratado START, que é de não proliferação, que é um acordo trilateral entre Estados Unidos, China e Rússia, de não proliferação de armas nucleares. Porém, a própria China tem sido reticente nisso. E aí o que aconteceu? Como foi noticiado no The Guardian, no The Washington Post, como foi noticiado em vários jornais, no The Economist, eu vou colocar para vocês aqui os prints, como chegou à mídia essa informação pelo Mike Pompeo, ele disse que os Estados Unidos estavam estudando deixar o acordo Open Sky, que é um acordo de vigilância que basicamente, entre as grandes nações do mundo, tem um acordo de respeitar o limite de vigilância das suas bases militares. Mas daria direito à Rússia fazer sobrevoos em alguns territórios dos Estados Unidos e os Estados Unidos fazerem sobrevoos em alguns territórios da Rússia. E o presidente Trump, apesar do bom relacionamento com a Rússia, ele informou, inclusive, ele expressou no Twitter dele dizendo que a Rússia não estava autorizando o sobrevoo em algumas áreas mais importantes, áreas de base militar, de produção de arma mais pesada, de armamento mais pesado de guerra. Então, já que a Rússia não está respeitando isso e os Estados Unidos não vão ficar para trás, o presidente disse que já vai sair desse acordo. Em 92, os Estados Unidos, junto com 184 nações, mais ou menos, fizeram um acordo de não fazer mais testes com armas nucleares. Em 1992, os países não deveriam mais fazer testes com armas nucleares. Estados Unidos, ele testou do final da Segunda Guerra, de 48 mais ou menos, até 92, ele testou quase 2.000 ogivas nucleares, quase 2.000 armas nucleares. Então, a partir de 92, os Estados Unidos cessaram, até onde se sabe, os testes com armas nucleares. Porém, o editor de um jornal da China, um jornal de livre circulação na China, que esse jornal ele é do Partido Comunista Chinês, para informar a população, e o editor falou que ele não queria ser um senhor da guerra, né, vender armas de guerra, mas ele falou que, inclusive, que as ogivas nucleares não são necessariamente para serem usadas, mas se fazerem pressão e impedir que o inimigo, que os Estados Unidos, façam pressões e sanções sobre eles.
a estratégia, né, a velha estratégia da arma de guerra. Então, o que ele noticiou? Que a China deveria ampliar seus DF-100, que são mísseis poderosíssimos de alcance, inclusive poderia sair da China e alcançar os Estados Unidos, deveria ampliar e alcançar o número de 1.000 ogivas desse tipo. Eu vou mostrar uma foto para você de um desfile na China, de exibição na China, desse armamento em um caminhão, desde 1964, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial. Os Estados Unidos declararam vencedores junto com os aliados, jogando 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A partir disso foi feito um acordo de não proliferação de armas nucleares. Mas nem todo o país respeitou isso, tá? Então, surgiu um site, tem esse site aqui que eu vou mostrar para vocês, que ele mostra, inclusive, as bases com... A localização não é precisa, é claro, porque isso é segredo de Estado, é segredo militar. Mas as informações, olha aqui, dá uma olhada, eu vou mostrar para vocês da Rússia, que ele mostra mais ou menos onde estão as instalações militares, onde estão as bases militares, qual o tipo de armamento que tem, e vou mostrar para vocês agora da China. É claro que toda informação que vem da China, a gente tem que colocar um asterisco, e não se sabe se é verdadeiro. Isso aí supostamente estão nesses lugares, e supostamente são essas armas. Dá uma olhadinha aqui, eu vou mostrar para você, vou clicar um pouquinho, navegar um pouquinho para você dar uma olhada. Eu vou mostrar para vocês agora um trechinho da propaganda militar chinesa, e você vai ver que eles se exibem muito bem, como toda propaganda militar, propaganda de guerra, de forças armadas, etc. Mas dá uma olhadinha aí, e o que você tem que se ligar? É porque os Estados Unidos já declararam, através do seu serviço de inteligência, e essa notícia é de 18 de maio, é uma notícia recente, o serviço de inteligência dos Estados Unidos tem discutido essa tensão nuclear no mundo. E os Estados Unidos provavelmente vão abandonar alguns acordos. Então estou fazendo esse vídeo aqui para você perceber como eu tenho falado aqui no canal, que as tensões entre essas duas potências tendem a se acirrar. Porém, nesse jogo militar, de poderio militar, eu quero que você fique muito atento. Esse vídeo não é para fazer você ficar com medo, mas o que eu estou falando para você é para você ficar atento nesse jogo que é usar a arma bélica, a arma nuclear, ela é usada nesse jogo de nivelamento das potências mundiais. Então você vai perceber que agora a inteligência dos Estados Unidos tem falado sobre isso, membros do governo têm se reuniram no último dia 15 para poder discutir isso, mas fato é, que eu quero que você preste atenção, é que as forças militares dos Estados Unidos, China e Rússia estão se mobilizando. Se isso sinaliza que vamos ter uma guerra, alguma coisa assim, eu não sei, eu acho que não. Mas fica no campo da ameaça, fica no campo da reafirmação, fica no campo de não me imponha sanções, porque eu também tenho poder. Fica no campo de eu também tenho força para fazer frente com você. Está ocorrendo essa medição de forças, eu estou fazendo esse vídeo para você ficar atento. Eu vou colocar uns prints aí, os links estão na descrição do vídeo, tudo que eu estou falando, para você averiguar, estudar, mas é fato que está havendo uma tensão militar entre Estados Unidos, China e Rússia. Eu pedi para você ficar até o final, porque no final eu sempre falo coisas importantes. Então agora vai a informação mais importante disso tudo aqui. Os Estados Unidos, através do Mike Pompeo, através do seu sistema de inteligência, informação que vem do Pentágono e está nesses jornais que eu printei e deixei aqui embaixo o link para vocês, de que os Estados Unidos estudam voltar a fazer testes nucleares, testes com armas nucleares. A gente sabe que os testes, eles acontecem, mas acontecem no subterrâneo, são testes baixos que eles chamam, são testes silenciosos. Agora os Estados Unidos dão uma demonstração de força e de poder para a China e Rússia, uma vez que a Rússia não respeitou o acordo de Open Sky, que é de vigilância do seu espaço aéreo nas suas bases militares, e outros países também. Os Estados Unidos estão declarando, para poder mostrar força e poder para o mundo, que ele pode voltar a fazer testes com armas nucleares. E isso vem logo depois que o Partido Comunista Chinês diz que quer aumentar as suas ogivas nucleares, seus DF-100, para 1.000, ou seja, quer aumentar a produção para 1.000 mísseis nucleares de alcance intercontinental, que a palavra do editor do jornal chinês é que pode alcançar os Estados Unidos
Mas a fala aqui, o jogo, novamente aqui, o jogo é de intenção, é de mostrar assim, de ter uma distância aqui, não passa disso não. Então tá tendo um jogo comercial, tá tendo um jogo cambial e agora um jogo militar para se mostrar poder entre essas nações. Vamos ficar ligados, Estados Unidos desde 92 não faz testes nucleares, assinou acordo, mas não confirmou. Esse vídeo não é para te provocar pavor, mas é para te informar, porque a mídia aqui do Brasil não vai te falar. E fique ligado no movimento dessas potências no pós-crise. Valeu? Um abraço, tchau, tchau.